Meu nome é Niraldo e hoje vou apresentar sobre a manufatura aditiva ou impressão 3D de polímeros para a disciplina de processamento de materiais poliméricos. Então, vou abordar um pouco sobre o histórico, alguns equipamentos, variáveis, aplicações e as matérias-primas que são utilizadas. Então, sobre o histórico da manufatura aditiva. Data-se do surgimento dessa manufatura de 1981, mais precisamente no Japão, que foi origem do pesquisador Hideo Kodama, que ele teve uma ideia de criar uma impressão tridimensional que foi inspirada na tecnologia do polímero fotoendurecido. Essa ideia dele, ela se tornou realidade 12 anos mais tarde pelo MIT, que eles desenvolveram o primeiro processo de leito de pó, que foi usando cabeçotes de uma impressora de jato de tinta. E essa técnica ela é conhecida como impressão 3D. Desde então foi desenvolvidas várias técnicas desse processo de impressão. O software CAD que é para produzir esses objetos a cada camada, e isso criou essa manufatura aditiva. Então, temos alguns dados históricos, que seriam o surgimento da primeira peça de plástico de impressão 3D, que foi por Hideo Kodama, em 1981. Em 1984, tiveram dois inventores que registraram a patente do processo de estereolitográfico, que foi o Chukiru, da 3D Systems, que ele registrou da patente que é a mais conhecida, que é utilizada até hoje. Em 1988 surgiu o método de extrusão de plástico. Em 1993 o MIT ele desenvolveu como eu falei, o primeiro leito de pó, e surgiu também o termo de impressão 3D e a técnica do ponto sobre o ponto. Em 1999 foi construído o primeiro órgão em laboratório, que ele foi implantado em um ser humano através da impressão 3D. E o termo manufatura aditiva ele começou a ser utilizado na primeira década dos anos 2000. A manufatura aditiva ela envolve um grupo de tecnologias que produzem um objeto a partir de modelos que são desenvolvidos via software. Então, isso se refere ao processo de peças que, a partir da adição do material, geralmente é camada sobre camada, e eles são diferentes dos métodos tradicionais de fabricação. E, como exemplo, a usinagem, que ela consiste na retirada sucessiva do material de um bloco. Esses métodos eles são chamados de manufatura subtrativa. E voltando ao assunto, a manufatura aditiva, o mercado dessa ideia ela tem crescido exponencialmente nos últimos anos, e os estudos esperam que ela seja quadruplicada até 2027. Entre os materiais mais utilizados nesse processo está o ABS, o nylon, o PLA, também tem o policarbonato, polipropileno, poliestireno, o PET, entre outros. Eles são muito utilizados porque eles são termoplásticos,
Eles podem ser remoldados quando submetidos ao aquecimento e como eles têm uma interação fraca entre as cadeias, eles quebram sobre esse aquecimento e restabelecem as ligações com o resfriamento. Isso pode ser repetido várias vezes. Então aqui eu vou listar algumas das vantagens da manufatura aditiva. Tem a eliminação de resíduos, que o uso do material ele é reduzido, ou seja, ele gera um volume menor de resíduos e gasta uma energia menor também por conta disso. O custo, que permite que sejam produzidas pequenas quantidades, diminuindo o custo unitário. Eles têm facilidade de fabricar objetos com geometrias complexas, a customização dos produtos de acordo com a necessidade, a velocidade da produção, o aumento da produtividade. Tudo isso está presente na manufatura. Então, como funciona um método? Ele basicamente funciona da seguinte forma: são 3 etapas. Primeiro é a realização de um projeto tridimensional no software indicado, e depois esse arquivo ele é exportado para um software de fatiamento para fazer cada camada do produto. E por fim o arquivo ele é enviado para uma impressora 3D e passa pelo processo de impressão. Então agora eu vou falar sobre os principais métodos da manufatura aditiva. O primeiro é a modelagem de deposição fundida. Ele é um método de fabricação onde as camadas elas são fundidas em um padrão para criar o objeto. O material, ele é geralmente derretido após a temperatura de transição vítrea. E em seguida ele é extrudado em um padrão próximo ou acima das extrusões anteriores, criando um objeto camada por camada. A estereolitografia é um processo de fabricação aditiva onde é utilizado um recipiente de fotopolímeros. Então, o modelo 3D ele é construído camada por camada sobre uma plataforma móvel, e esse laser ele atinge o recipiente solidificando as partes necessárias para alcançar a criação do protótipo. Já a sintetização seletiva a laser ela é um processo de fabricação aditiva em que o laser funde as partículas de um pó do polímero, construindo uma peça camada por camada. E os materiais utilizados para esse método são polímeros termoplásticos na forma granular, formatos de pó. Agora eu vou falar sobre algumas aplicações da manufatura aditiva. Podemos utilizar ela na área de saúde. As próteses de baixo custo elas são o que mais se destaca quando falamos desse setor da saúde. E essa mesma tecnologia ela também consegue produzir uma cópia exata de órgãos do corpo humano que podem ser examinados de maneira mais precisa. E para um futuro, também temos a expectativa de poder replicar o tecido humano para repor a pele que sofreu queimaduras graves e também permitir a impressão de órgãos humanos, que isso diminuirá muito as filas de transplante. Para a parte da culinária, a impressão de comida ela também pode ser utilizada por esse processo de fabricação aditiva. Usam uma matéria-prima comestível e é possível produzir diversos pratos.
E tem algumas opções de impressoras 3D de comida que elas podem ser encontradas no mercado. Na parte automobilística, é possível produzir carros inteiros já através da impressora 3D. E também essas são produzidas peças de alta qualidade que são utilizados em teste, né, protótipos. E em 2014, a Local Motors ela imprimiu em 44 horas o protótipo de um carro exclusivo e ele foi exposto no Salão de Indústria de Chicago. Sim, outra aplicação importante, muito importante, foi a partir do ano passado, né, por conta da pandemia, em 2020, pois os outros métodos para produzir polímeros, eles demoram mais e havia uma necessidade grande de equipamentos para a área de saúde, como, por exemplo, as hastes que são utilizadas para o teste do Covid e tubulações conectores que são utilizados para a intubação, né? Então a manufatura aditiva nesse período ele aumentou muito, até para a criação do face shield, né? Aquelas máscaras de proteção. Então foi 2020, entre 2020 e 2021, o processo de manufatura aditiva foi muito importante e tem crescido exponencialmente. Além dos 3 métodos que eu falei, ainda temos alguns que também são utilizados, mas de maneira menor, que seria o processamento da luz direta, que comparado ao estereolitográfico, esse da luz direta ele utiliza uma fonte de luz mais tradicional, que são lâmpadas de ar. Já a sinterização direta, a laser de metal e o de derretimento seletivo a laser, eles produzem objetos semelhantes ao SLS, só que esses 2 métodos eles são utilizados para a produção de peças metálicas. A fusão de feixes de elétrons, ela utiliza uma técnica de fusão em leite de pó, e parece com o SLM, que é o derretimento seletivo a laser. Só que esse utiliza feixes de elétrons, enquanto o SLM usa o feixe laser. Tem a fabricação de objetos laminados, que são postas camadas de papel revestida com adesivo ou plástico ou laminados de metal, e eles são fundidos usando calor e pressão e são cortados com laser por computação ou faca, e ele precisa de um pós-processamento que inclui etapas de usinagem e furação. O jato de tinta ele consiste em 2 métodos. O primeiro, que utiliza um tipo de material aglutinante que ele é lançado sobre o pó da resina plástica, e o segundo método seria onde o material ele é liberado. O material liberado é a própria tinta. O polijet ele é semelhante ao anterior, o jato de tinta, só que em vez de jatear gotas de tintas, ele já tem a camada de um fotopolímero líquido curável sobre uma bandeja de montagem. Obrigado por assistir até aqui.